Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Vamos aos jogos de hoje, dia 22, domingo, domingão, dia 22 de junho, meu amigo. Vamos lá, Mundial de Clubes da FIFA, é o Mundial de Clubes Super Mundial de Clubes da FIFA, bombando, poderoso Real Madrid versus Pachuca, Real Madrid versus Pachuca, horário de jogo às 16 horas, Juventus versus Idade Casablanca. Onde assistir esse jogão? Cazé TV no YouTube, no Bank of America Stadium em Charlotte. Já Juventus versus Idade Casablanca. Juventus versus Idade Casablanca. Horário de jogo às 13 horas. Onde assistir esse jogão? Cazé TV no YouTube, no estádio Lincoln Field, jogo duro para Juventus. Salzburgo versus Al Hilal, Salzburgo versus Al Hilal. Horário de jogo às 19 horas. Onde assistir esse jogão? Na Cazé TV no YouTube, no estádio Audi Field. Rapaz, jogo duro. Vamos lá, Manchester City versus Al Ain. Manchester City versus Al Ain. Horário de jogo às 22 horas. Onde assistir esse jogão? No Cazé TV, no YouTube, no estádio Mercedes-Benz Estádio em Atlanta. Brasileirão Série B. Vamos ao Brasileirão Série B. Curitiba versus Cuiabá. Curitiba recebe o Cuiabá. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Couto Pereira. Atlético Goianiense versus Volta Redonda. Atlético Goianiense versus Volta Redonda. Atlético Goianiense recebe o Volta Redonda. Horário de jogo às 16 horas no estádio Antônio Ascioli. Amazonas versus Vila Nova. Amazonas recebe o Vila Nova. Horário de jogo às 18 horas no estádio Carlos Amit. Campeonato Paulista Feminino, Bragantino versus Palmeiras. Bragantino recebe o Palmeiras. Horário de jogo às 10 horas. Às 10 horas da manhã, no estádio Cícero de Souza Marques. São Paulo versus Corinthians. São Paulo recebe o Corinthians. Horário de jogo às 19 horas. No estádio Municipal de Santana de Paraíba. Vamos falar os jogos do Mundial até agora. O Al-Ahly empatou no sábado, dia 14, 0-0 com o Inter de Miami. Primeiro jogo foi na abertura, minha gente. Palmeiras empatou 0-0 com o Porto de Portugal. Palmeiras 0-0 com o Porto. Já o Botafogo começou bonito na competição, ganhando de 2-1 do Seattle Sounders. Botafogo ganhando de 2-1 do Seattle Sounders. PSG 4-0 no Atlético de Madrid. PSG 4-0 no Atlético de Madrid. Bayern de Munique 10-0 em Auckland City. Bayern de Munique faz apenas 10-0 no time do Auckland City. 2-2. Boca Juniors e Benfica. Boca Juniors mereceu a vitória, mas deixou empatar no final do jogo. Chelsea 2-0 em cima do Los Angeles FC. Chelsea 2-0 em cima do Los Angeles FC. Flamengo 2-0 em cima do Esperance. Boca Juniors 2-2 contra o Benfica. Chelsea, Fluminense empata 0-0 com o Borussia Dortmund. River Plate 3-1 em cima do Urawa Red Diamonds. River Plate 3-1. Ulsan versus Mamelodi Sundowns. Ulsan 0, Mamelodi Sundowns 1. Mamelodi Sundowns ganha o jogo de 1-0. 1-1, empatam no jogo. Monterrey 1, Internacional 1. 1-1. Real Madrid e Al Hilal empatam em 1-1. Real Madrid versus Al Hilal. Manchester City 2-0 em cima do Idade Casablanca. Manchester City 2-0 em cima do Idade Casablanca. Pachuca versus Salzburgo 2-1 Salzburgo. Pachuca versus Salzburgo 2-1 para o Salzburgo. Juventus Al Ain.
Al Rain versus Juventus, 5-0 para Juventus. Palmeiras versus Al Ahly, 2-0 para o Palmeiras. PSG e Botafogo, olha aí, gente. Botafogo 1-0 em cima do PSG. Inter de Miami versus Porto. Inter de Miami 2-1 em cima do Porto. Atlético de Madrid versus Seattle Sounders, 3-1 para o Atlético de Madrid. Flamengo 3-1 no Chelsea, olha aí, gente, Flamengo 3-1 no Chelsea. Bayern de Munique 2-1 no Boca Juniors. Bayern de Munique 2-1 em cima do Boca Juniors. Benfica versus Auckland City, 6-0 para o Benfica. Los Angeles FC versus Esperance, 1-0 Esperance. Fluminense 4-2 no Ulsan. Olha aí, gente, Fluminense 4-2 no Ulsan. Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund 4-3 para o Borussia Dortmund. Inter de Milão versus Urawa Red Diamonds, 2-1 Inter de Milão em cima do Urawa Red Diamonds. River Plate empata em 0-0 com o Monterrey. River Plate 0-0 contra o Monterrey. Vamos à classificação do Grupo A, do Super Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Primeiro colocado Palmeiras, 4 pontos. Segundo colocado Inter de Miami, 4 pontos. Terceiro colocado Porto, 1 ponto. Quarto colocado Al Ahly, 1 ponto. Grupo B, primeiro colocado Botafogo, 6 pontos. Segundo colocado PSG, 3 pontos. Terceiro colocado Atlético de Madrid, 3 pontos. Quarto colocado Seattle Sounders, 0 ponto. Grupo C, primeiro colocado Bayern de Munique, 6 pontos. Segundo colocado Benfica, 4 pontos. Terceiro colocado Boca Juniors, 1 ponto. Quarto colocado Auckland City, 0 ponto. Grupo D, primeiro colocado Flamengo, 6 pontos. Segundo colocado Chelsea, 3 pontos. Terceiro colocado Esperance, 3 pontos. Quarto colocado Los Angeles FC, 0 ponto. Grupo E, primeiro colocado River Plate, 4 pontos. Segundo colocado Inter de Milão, 4 pontos. Terceiro colocado Monterrey, 2 pontos. Quarto colocado Urawa Red Diamonds, 0 ponto. Grupo F, primeiro colocado Fluminense, 4 pontos. Segundo colocado Borussia Dortmund, 4 pontos. Terceiro colocado Sounders, 3 pontos. Quarto colocado Ulsan, 0 ponto. Grupo G, primeiro colocado Juventus, 3 pontos. Segundo colocado Manchester City, 3 pontos. Terceiro colocado Wydad Casablanca, 0 ponto. Quarto colocado Al Rain, 0 ponto. Grupo H, primeiro colocado RB Salzburgo, 3 pontos. Segundo colocado Real Madrid, 1 ponto. Terceiro colocado Al Hilal, 1 ponto. Quarto colocado Pachuca, 0 ponto. Os brasileiros muito bem nessa competição, minha gente. Estão muito bem mesmo. E hoje a bola rola. Hoje a bola rola Juventus e Wydad Casablanca, às 13 horas. Logo em seguida, às 16 horas, Real Madrid e Pachuca, às 16 horas. E RB Salzburgo versus Al Hilal, às 19 horas se enfrentam RB Salzburgo versus Al Hilal. Já o Manchester City joga às 22 horas. Manchester City versus Al Rain. Aí termina a segunda fase. Aí depois vamos para a terceira fase, que já começa segunda-feira, para saber quem vai embora e quem fica no torneio para as oitavas de finais. Para você que está acompanhando agora, muito obrigado pelo carinho da audiência. Se inscreva no canal. Obrigado!